E no final é como a gente ajuda as pessoas. Esse tem sido um dos meus propósitos, né? Apoiar as pessoas para terem as suas conversas. Tem um termo que hoje o pessoal usa bastante, conversas corajosas. Não deixa de ser conversas corajosas, Sim. né? É como as pessoas se atrevem a ocupar um lugar que é delas, que é legítimo. Mas a nossa legitimidade, ela começa e ela termina onde começa a do outro, a da outra pessoa. E como é que a gente vai entendendo tudo isso? Eu falo que eu quero matar o infeliz, ou a infeliz que inventou o hashtag pronto falei. Não é pronto falei. É como é que você traz e você ajuda o seu interlocutor a dar conta do que você está trazendo. Lógico. E nem sempre é. Pronto, falei. Nossa, que grande ato, né? Exatamente. Ou então aquelas que falam assim, não, eu sou autêntica. Autêntica porque diz um monte de grosseria que tá pensando, mas isso não é ser autêntico, né? Então, como é que a gente mais dança do que briga? Né? A sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas, de uma forma geral, e eu muitas vezes também, me coloco no ringue. Uhum. E que canseira o ringue. Cansa demais. Muito gasto de energia. É. Falando, eu pensei em brincadeira quando você falou. Qual foi o termo que você usou? Dança. Também pensei no brincar, né? A gente olhar essas conversas. Se fosse um joguinho assim, né? De que jeito eu posso falar, né? Para que aquela pessoa entre na conversa, né? Se fosse uma brincadeira. Sim, sim. Mas falando em brincadeira, eu quero que você escolha um número de 1 a 14. 2. 2. Quando você mudou o seu olhar sobre alguma coisa? Eu mudei o meu. Eu acho que eu vivo mudando o meu olhar sobre as coisas. Eu estava esperando essa resposta. Eu mudei várias vezes, na verdade. Veio aqui uma enxurrada de Eu coisas. imagino. Eu mudei quando eu desafiei o julgamento que eu tinha sobre mim mesma. Eu acho que a questão é, a gente muda quando a gente também dá autoridade para outras pessoas nos provocarem, ou para eventos da vida nos provocarem, né? Então, eu mudei quando eu dei autoridade para a Rimena falar que, na verdade, o preconceito maior era seu com você eu mesmo. comigo mesma. Eu mudei o meu olhar quando as minhas criancinhas entravam e eu olhava para elas e eu falava, meu, quanto que a gente é injusto quando a gente olha a partir da patologia, a partir da doença. Sim. E aí eu me colocava nesse lugar de me apaixonar pela pessoa. Eu mudei o meu olhar. Eu mudei o meu olhar uma vez que eu peguei um táxi com um taxista que ficava no ponto do lado da minha casa. E toda vez que ele atendia o telefone, eu falava, ai, não, desculpa, foi engano. Porque ele me gerava muito incômodo. Porque eu achava ele grosseiro, enfim. Aí um dia eu estava saindo atrasada e foi ele que atendeu e não teve jeito. Ele era o único que estava no ponto. Eu falei, ai, meu Deus, vamos lá, né? E aí eu peguei o táxi e naquele dia eu falei, não. Hoje eu vou fazer valer o que eu falo. Eu vou conhecer quem é ele. Porque no final eu rotulei, né? Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. E aí ele contou a história da vida dele e eu falei, nossa, tá certo, ele continua sendo grosseiro, ele continua sendo desrespeitoso algumas vezes. Mas naquele momento eu falei, todo mundo tem seu lado luz e sombra. Sim. A gente é que escolhe para onde a gente vai olhar. Sim. Então eu também mudei. Eu mudei quando eu tive uma oportunidade de facilitar um workshop na Indonésia. Que numa legal. ilha que a maior parte das pessoas eram muçulmanas. E aí, na apresentação, as mulheres falavam, eu estou aqui porque o meu marido me autorizou estar. E quando eu escutei, eu lembro que meu corpo fez assim, Oi? como assim? E aí eu falei, não é como assim. Só escuta. E aí eram 4 dias, né, de evento. E aí eu fui conversando com elas. Me conta um pouco mais. Como é para você? Você se sente validado? Você não se sente? E aí elas foram me trazendo o olhar delas.
E aí eu coloquei muito no é diferente do meu olhar e É outra ok. cultura. Aham. E ok. Como a gente também está disposta e disposto a acolher o que vem Uhum. e a aceitar o diferente como diferente. Uhum. E ainda assim também se posicionar, né? Então, para mim foi uma super experiência, assim, de me ver olhando os meus valores e a forma como eu levo a minha vida e falando, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Ok. Aham. Mas Pra ela tem. para elas faz sentido. Aham. E ok. E ainda assim elas encontraram meios e estão lá. Então, é como, é como a gente aceita as decisões das pessoas sem achar que as nossas escolhas são as escolhas certas. Sem ser autorreferente, né? É. Mudei quando os meninos nasceram, os meus 2 filhos. Quando eu ia falar quando eu me casei, mas eu e o meu marido, a gente já vem seguindo nessa história junto e misturada há muito tempo. Então, o casamento foi só uma oficialização de uma festa. Muitas mudanças de olhares durante Mas eu esse acho que a tempo gente todo. continua junto porque a gente foi trazendo a possibilidade de, eu pelo menos, me reapaixonar Uhum. por quem ele é hoje, não por quem ele foi ou quem eu idealizei. Uhum. Então, eu acho que Nossa, essa isso faz uma mudança. diferença. Acho que essa mudança constante, né? Mas aí É. tem a ver com o exercício nosso. É uma escolha Uhum. minha ter esse movimento constante de rever o meu olhar sobre as coisas e sobre as pessoas. Apesar de eu falar com muita ênfase, eu não gosto de extremismos, eu não gosto de radicalismos, Uhum. porque eu acho que mais exclui do que inclui. Claro, também. Novamente, apesar de eu falar com muita, né, firmeza, e às vezes as pessoas acabam tendo uma leitura que eu estou sendo também extremista e radical. É, Mas eu estou só defendendo a minha porque você está ideia, sendo enfática, né? porque eu estou sendo enfática. Mas eu acho que esse movimento de abertura, a gente ainda tem que melhorar tanto enquanto Muito, humanidade. muito, 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 muito. Mas eu preciso trazer quem está do outro lado do rio Uhum. e não colocar um muro para separar a gente, porque senão o mundo não vai mudar. Não, não vai. E eu vejo muito a humanidade nesse lugar do ou é isso ou é aquilo. Que horas que a gente vai colocar todo mundo junto para conversar? E isso vai demandar energia, vai ser trabalhoso, não vai ser na primeira conversa que a gente vai resolver. Se eu tenho esse motorista mesmo, ele faz tempo que eu não vejo, super machista. E o que eu estava fazendo? Colocando um muro, evitando abrir conversas. Escutar, né? Como Isso. é que, primeiro, eu entendo como ele enxerga o mundo, e segundo, como é que eu crio uma conversa, no mínimo, para ir plantando algumas sementinhas. Que Sim, se ele quiser, ele vai sim. regar. Se ele Umas quiser, ele não vai regar. perguntinhas. Mas aí tá com ele. Mas o quanto eu também não excluo. Uhum. Que eu acho que é um movimento que eu faço hoje no meu trabalho. Eu não excluo, eu incluo. Mas tendo a consciência de que algumas relações, alguns interlocutores são mais trabalhosos. Sim. Em que sentido? Eles não estão olhando para onde eu estou olhando. Uhum. Como é que eu convido a olhar? No mínimo, a olhar para onde eu estou olhando, né? Aham. Que lindo. Tão necessário. É. E, Fabi, lembra que eu te pedi para você trazer alguma coisa que simbolizasse esse seu processo de seguir teu coração? Uhum. Que pode ser uma música, um poema, um objeto, uma imagem. O que você trouxe? O que você pensou? Eu trouxe primeiro esse anel. Esse anel ele Ah. tem uma simbologia bem importante. É uma flor, inclusive eu tatuei essa flor. Ah. É uma flor de lótus? É o quê? Eu Outra? nem sei que flor é essa. Acho que não é de lótus, não. É uma flor que alguém desenhou. É. Que eu vi assim. Ah. Ela é cheia de voltas. Uhum. Eu acho que a vida é cheia de voltas. Ela representa um momento. Nessa viagem que eu fui para a Indonésia, eu fui para Singapura e Indonésia. Ah. E não tem a ver com ir para fora, Aham. facilitar fora. Aham. Não, não é sobre isso.
Mas acho que foi uma oportunidade que eu tive de me ver profissionalmente num lugar diferente de mundo, para além do Brasil. Sim, sim, sim. E eu gostei muito. E essa é uma sementinha que tá Uma aqui. pulguinha. Tá aqui. Eu vou. Eu ainda vou voar Uau. mais longe. E eu comprei em Singapura esse anel. O anel. Então, para mim, representa esse lugar do que máximo. Eu tô voando para bem longe, que era o que eu queria. Aham. Não para me afastar e fugir, Aham. mas para explorar. Sim. E talvez quando eu vim para São Paulo foi para me afastar e fugir. Aham. E São Paulo foi me ajudando a entender que eu não. Eu tive, acho que essa foi uma grande virada de chave. É sair do me afastar e fugir para ir para o lugar do esse é o lugar que eu quero ocupar. E tem uma frase de um poema que eu amo, que ele me acompanha já há muito tempo, chamou O Convite, da Uriah Mountain Dreamer, que ele diz que eu quero saber o que o sustenta por dentro quando tudo mais fracassa. Que lindo. Isso é o que eu quero continuar conectada e sabendo sobre mim mesma, que me sustenta por dentro. No momento é o quê? Que te sustenta quando alguma coisa. Acho que é a fé. Eu aprendi com meu pai tá vivendo um processo, né, de um quadro de saúde progressivo, enfim. E aí, lá no comecinho, quando a gente estava no diagnóstico, aceitar, não aceitar, eu perguntei para ele, eu falei, pai, como você está se sentindo? Como você está se sentindo e como você quer levar daqui para frente? Aí ele falou assim, não era isso que eu tinha esperado para minha velhice. Mas eu quero continuar na fé que eu dou conta. Eu acho que esse é o meu lugar. O que me sustenta por dentro é a fé em mim. É a fé nas pessoas que estão à minha volta, é a fé no divino, é a fé em Deus, sim, e em mim. Eu não posso perder de vista a fé e a confiança em mim. Sim. Que apesar das adversidades, no final, eu dou conta. E como dá conta? Graças a Deus que tem pessoas como você. Amor. Tamo junto, Fabi, né? tamo junto. Tamo junto. Muito obrigada por estar aqui hoje, Eu que agradeço. dividindo, trocando esses olhares lindos. Agora olha ali para a câmera e fala qual? onde ali, Ali. onde podem te achar. Eu estou no Instagram, Fabiola Lima, _oficial, com reflexões sobre a vida, liderança, sobre as dores e os sabores de lidar com gente. Obrigada. Obrigada Eu fico aqui então. Vocês que gostaram, que amaram esse olhar tão especial da Fabiola, curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões, né, para a gente poder conectar mais e mais olhares, ampliar essa rede, para que outras pessoas se inspirem, como a Fabiola me inspira. Um beijo, até a próxima semana, toda segunda-feira um episódio novo. Te espero lá. Tchau, tchau.